Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 3º da nossa ordem de trabalhos, que se prende com a discussão de uma petição que solicita a criação de legislação com vista à proibição da caça da raposa e um projeto de lei do Partido Ecologista Os Verdes, 2 projetos de lei do PAN e um projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre a mesma matéria. Para a abertura deste ponto, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os Verdes trazem hoje para debate uma iniciativa legislativa que pretende excluir a raposa e o saca-rabos da lista de espécies cinegéticas. De facto, como se sabe, estas duas espécies não têm qualquer interesse gastronómico, nem representam comprovadamente qualquer perigo para a segurança, para a saúde pública ou para os ecossistemas do nosso país. A raposa é um mamífero canídeo, bastante comum em Portugal, existindo em praticamente todo o território continental. Habita preferencialmente em zonas de floresta, matagal e campos agrícolas, mas que também pode ser encontrado perto das zonas urbanas. O saca-rabos, por sua vez, é um mamífero carnívoro que habita em zonas de matagal e raramente em zonas de pouca vegetação e, tal como a raposa, apresenta um estatuto de conservação pouco preocupante. E se é verdade que o estado de conservação destas duas espécies seja pouco preocupante, também é verdade que, tal como outras espécies, este facto não pode justificar, na perspectiva dos Verdes, o seu estatuto de espécie cinegética. Na verdade, a preservação da biodiversidade e da função que as espécies desempenham nos ecossistemas faz recair sobre nós a responsabilidade de atuar para que os estatutos de proteção, mesmo que com graus diferenciados, não se esgotem nos animais domésticos ou nas espécies em vias de extinção. A responsabilidade que recai sobre nós, relativamente à defesa e valorização da biodiversidade, deve levar-nos a olhar também para as espécies não ameaçadas de extinção e, sobretudo, recusar a ideia de que tudo o que mexe pode ser caçado. Bem sabemos que muitas vezes se invoca o argumento do controle de populações de espécies para manter a raposa e o saca-rabos entre as espécies cinegéticas. Mas este argumento, neste caso, não colhe. E não colhe porque a proposta que os Verdes apresentam acautela essa matéria, uma vez que, conforme se prevê no projeto, havendo necessidade de controle de populações, esse controle deve fazer-se sobre a vigilância e a determinação de órgãos que devem ter como preocupação central a erradicação de ameaça à biodiversidade e, desde logo, o Instituto para a Conservação da Natureza e Florestas. E, portanto, com esta iniciativa dos Verdes, temos agora a possibilidade de criar um mecanismo de proteção adequado tanto para a raposa como para o saca-rabos, e nem sequer se põe em causa aquilo que se poderia chamar a verdadeira caça, que nunca por nunca poderá significar atingir um animal pelo simples prazer de matar. Assim, com o objetivo de retirar a raposa e o saca-rabos da lista de espécies cinegéticas, os Verdes apresentam esta iniciativa legislativa que vai ainda ao encontro das preocupações expressas na petição que, aliás, motivou este agendamento e cujos milhares de subscritores, em nome dos Verdes, aproveito para saudar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, que já vem em deslocação para a mesa. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje mostra que para o PAN não há setores intocáveis. E estamos também aqui a testemunhar que a sensibilidade da população portuguesa em relação aos animais vai muito mais além dos interesses de uma atividade que se diz amiga dos animais e da natureza, o baronato da caça. O PAN acompanha a petição que vem propor o fim da caça à raposa e acrescenta a defesa pelo fim da utilização de matilhas e de pauladas para caçar qualquer tipo de animal. Deixamos desde já o nosso agradecimento a este movimento de mais de 20 mil cidadãos com tão honrosa causa. São cada vez menos os que acreditam que quem paga para abater animais, muitos criados em cativeiro, o faz com a nobre missão de preservar a biodiversidade e as tradições do mundo rural.
Mas há mais, grande parte das pessoas não sabe sequer que é possível caçar raposas e, quando sabe, fica indignada. E quantas pessoas sabem que as raposas ou os coelhos podem ser mortos por espancamento à paulada ou por violência imposta por mordeduras de 50 cães de caça? Precisamos alterar esta realidade e hoje podemos fazer esse caminho. A lei proíbe a luta mortal entre animais, mas excepciona a caça com matilhas, uma prática medieval e cruel em que dezenas de cães, estimulados para o efeito, tantas vezes maltratados pelos matilheiros e esfomeados deliberadamente para apurar o sentido de caça, lutam mortalmente contra outro animal. Afinal, que tipo de sociedade pretendemos? Se a atividade cinegética tem apenas como suposto propósito a correção do número de animais excedentes e a nobre missão de preservar os ecossistemas, e se os caçadores são tão honrados e tão empáticos com os animais, qual é afinal a necessidade de utilizar métodos agonizantes de caça? Porque esta resistência afincada quando se fala em abandonar os métodos de bárbaros de caça que constituem um verdadeiro martírio para os animais? É tempo de dizer basta à violência, à brutalidade e à desconsideração pelas outras espécies. Os cidadãos apelam aos deputados aqui na Assembleia da República para que tenham a coragem de repensar a atividade cinegética com base na ética e na ciência. Outros países já proibiram a caça à raposa e abandonaram métodos de caça anacrónicos. Portugal pode ser o próximo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz Obrigada, favor. Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, mais uma vez esta tarde falamos sobre a questão do bem-estar animal. Falamos aqui de duas espécies que não são espécies comuns na alimentação humana, mas contam da lista de espécies cinegéticas e, como tal, são alvo de caça. Esta é uma contradição com a própria ideia, obrigada pelo cuidado, Sr. Deputado, esta é uma contradição com a própria ideia da caça como é entendido maioritariamente na sociedade e também pelas recentes alterações legislativas para a garantia do bem-estar animal. Socialmente, legalmente e politicamente a caça não pode ser mais um exercício de abater animais só pelo objetivo e prazer do abate. A justificação para esta classificação enquanto espécies cinegética tem sido a do controle da população animal. É comum argumentar-se que estas duas espécies diminuem outras espécies, mas o que é facto é que até ao momento os estudos científicos disponíveis apresentam resultados contraditórios e não atestam a necessidade de abate destas espécies no âmbito dos programas de controle de predadores na proteção dessas outras espécies. Por outro lado, desconhece-se também de que forma as alterações nas comunidades decorrentes deste controle de predadores afeta os processos e padrões ecológicos que tornam as paisagens mediterrânicas biodiversas. A utilização de mecanismos de controle populacional pressupõe várias ações até agora omissas, desde logo o estudo prévio da população animal e do seu impacto no ecossistema, mas também a monitorização da população e desses mesmos procedimentos de controle. Para além disto, é também necessária a demonstração de que o controle de predadores tem um impacto positivo nas outras espécies sem comprometer a integridade do ecossistema como um todo. E isto não existe. Esta petição é, então, uma oportunidade para podermos alterar aquilo que politicamente já não é admissível e que terá de entrar em linha com as alterações legislativas recentes, mas também de propor formas de prever o controle populacional se necessário. E assim, o Bloco de Esquerda apresenta a retirada da raposa e do saca-rabos da lista de espécies de caça e asseguramos ainda que, quando suportada por dados cientificamente robustos, possa vir a existir controle da população destes dois carnívoros para a preservação da biodiversidade. Este mecanismo terá de ser executado e fiscalizado pelos técnicos do Instituto Nacional de Conservação da Natureza e das Florestas e com métodos de captura seletivos e não letais. Senhoras e senhores deputados, em linha com as alterações que temos vindo a inscrever nesta Assembleia para a garantia do bem-estar animal em legislação, propomos assim estas adaptações que garantem precisamente essas alterações que temos vindo a inscrever. Já não podemos manter métodos de caça revestidos de tamanha violência e morte injustificada de animais. Se é necessário controlar a população, estude-se e implementem-se outras formas. Muito obrigado. A palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, discutimos hoje 4 iniciativas do PAN, do PEV e do Bloco de Esquerda que surgem na sequência de uma petição que pretende acabar com a caça à raposa. O PEV e o Bloco apresentam propostas que são demagógicas e irresponsáveis, que pretendem abolir a caça à raposa e saca-rabos, mas permitem a captura não letal, no caso excepcional, veja-se, de ser necessário um controle populacional. Para isto seria necessário, como é óbvio, criar refúgios para estes animais e depois, pergunto eu, senhores deputados, vão-se reproduzir indiscriminadamente ou os senhores deputados vão colocar no Orçamento de Estado uma verba para se esterilizarem as raposas e os saca-rabos capturados? Não consigo entender. Quanto ao PAN, aborda esta matéria de uma forma que entendemos que é política e intelectualmente desonesta, senhor deputado, porque condiciona e formata a opinião de quem supostamente o senhor deputado pretende informar, mas essencialmente esconde os objetivos verdadeiros que pretende alcançar, que é a proibição total da caça a um conjunto alargado de espécies, nomeadamente para além da raposa, porque o senhor deputado só refere aqui a raposa, vai acabar, as suas propostas iriam, se fossem aprovadas, acabar com a caça à lebre, ao coelho e ao javali. Vejamos porquê. Em primeiro lugar, o PAN pretende supostamente, e cito, proibir a caça à raposa com recurso à paulada e a matilhas, o que assusta, como é óbvio, qualquer pessoa menos informada que leia o título da iniciativa. E, ao senhor deputado, e qualquer pessoa que leia isto pensa que os caçadores são selvagens. É totalmente falso que seja permitida a caça à paulada. Totalmente falso. O uso do pau, que é um cajado, é usado para bater as ervas, o mato, pelos batedores que vão auxiliar a caça e não aquilo que o PAN quer fazer crer. E o objetivo das matilhas não é matarem as raposas, é fazerem-nas correr. Em segundo lugar, senhor deputado, na realidade o PAN proíbe todo o tipo de caça com os seus projetos, porque proíbe todo o tipo de caça com matilhas, o que significa que proíbe a caça a corricão e a caça de batida, que também são feitas com cães, senhor deputado. E no caso da lebre, o corricão, por exemplo, são só 2 cães, são geralmente galgos, que são cães que foram selecionados durante muitos anos, muitos séculos. Ora, e no caso do javali, a caça é fundamental. Eu não percebo, senhor deputado, o javali é uma praga e como é que o senhor deputado também se propõe acabar com a caça ao javali? A cereja no topo do bolo da hipocrisia destas iniciativas, no projeto de lei de 982, o senhor deputado propõe-se a proibir a caça apenas com matilhas, mas depois apresenta-nos logo de seguida o projeto 983, que, sem rodeios nenhuns, pretende proibir a caça totalmente. Portanto, nós não conseguimos perceber, senhor deputado, afinal pretende, há caças melhores do que as outras, ou o senhor, é nitidamente uma agenda escondida. É preciso também dizer que o senhor deputado André Silva compara a caça a corricão com uma prática proibida por lei, que é a luta entre animais promovida pelo homem, e o que é totalmente falso. Isto não é isso que acontece. Isto mostra de total desconhecimento sobre aquilo que é conservação da natureza, ao contrário do que quer fazer crer. E esta crítica aplica-se também ao PEV, que é dito partido ecologista e que de ecologia destas propostas não têm nada. Os números apresentados pelos peticionários são reveladores da importância... terminar, Sr. Presidente, mostram a importância da caça à raposa para o controle populacional. Seria fantástico, o que eu diria, para terminar, que do mesmo modo que o PEV não revela nada ecologista nessa iniciativa, o PAN leva-me a crer que o N está por engano, porque pode ser partido dos animais, mas da natureza não será certamente, pelo menos com estas medidas e com muitas outras que têm apresentado aqui nesta Assembleia. E desde já convido os senhores deputados para assistirem a uma jornada de caça, porque certamente iriam perceber melhor o que é realmente a importância da caça e não viriam para aqui discutir questões demagógicas. Muito obrigado. A palavra agora ao senhor deputado João Dias, do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais cumprimentar os peticionários do Movimento pela Abolição da Caça à Raposa. Discutimos hoje aqui diversas iniciativas que apontam para a proibição da caça à raposa e saca-rabos, excluindo da lista de espécies cinegéticas. Tanto a raposa como o saca-rabos são 2 espécies que não têm qualquer interesse gastronómico e atualmente sem qualquer valor comercial ou económico, pelo que nos dias de hoje também não são objeto de uma caça específica, não apresentam também qualquer risco de extinção. Posto isto, as propostas parecem corresponder apenas à agenda de quem visa a proibição total da caça pelas mais diversas formas. A questão, senhores deputados, é que tais propostas abrem uma caixa de Pandora, de onde podem sair não só apenas saca-rabos e raposas, podem sair toda a sorte de bichos e de confusões. Se não vejamos, estas 2 espécies são predadoras naturais de coelhos, perdizes. Com a proibição da sua caça,
que fatores de perturbação serão introduzidos. Já para não falar, para não referir que o PAN, como já aqui foi dito, procura com o seu projeto de lei ir mais além e proibir a caça não só às raposas, como também a caça às lebres, ao coelho. Isso sim, Sr. Deputado, isso é rasteirice, isso sim é que é rasteirice, não só procurar também estas espécies como outras. Para o PCP, a caça é um elemento que faz parte do mundo rural, a sua existência e dinamização são um elemento do desenvolvimento do interior e do mundo rural. A atividade cinegética é também uma atividade complementar ao rendimento agrícola e, nesse sentido, constitui um fator de combate ao despovoamento. Quem conhece a caça e o mundo rural sabe que muitas espécies cinegéticas, como a lebre, o coelho, são vulneráveis quer ao abandono das práticas agrícolas, quer à alteração dessas práticas agrícolas, nomeadamente quanto à utilização da água como veículo para nutrir e tratar plantas, com a utilização massiva de químicos nas explorações intensivas. Hoje, muitos caçadores queixam-se de dificuldades de acesso à caça, quer pelos custos associados, quer mesmo pela escassez de caça. A escassez de caça é, de facto, um problema de fundo, mas que temos que fazer mais algumas questões. Relativamente às consequências que terá a proibição da caça à raposa e a saca-rabos, não irão aumentar as populações de raposa e saca-rabos, agravando a predação de coelho, lebres, perdizes e mesmo da abetarda, entre outras. Não aumentarão os ataques a rebanhos, galinheiros e outros efetivos pecuários, motivando a caça ilegal e também o abate através de venenos e de outras formas. Com esta proibição, não se põe em causa um instrumento do equilíbrio populacional destas espécies, com implicações para os habitats, para as atividades humanas como a agricultura, a pecuária e mesmo questões sanitárias e de segurança rodoviária. A caça é uma atividade rural que ajuda a fixar as pessoas, combate o despovoamento no mundo rural, já bastante penalizado, sem empregos, sem serviços públicos, sem escolas, sem centros de saúde, sem tribunais, sem correios e fustigado pelos incêndios. Sr. Deputado, como tal, não iremos acompanhar nenhum destes projetos de lei. Disse. Para intervir neste ponto sobre caça à raposa, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Raposo do Carmo. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados. Os projetos de lei apresentados, que genericamente pretendem a proibição da caça à raposa e ao saca-rabos, contemplam um conjunto de argumentos e de justificações que revelam um profundo desconhecimento da realidade, melhor dizendo, da realidade do nosso mundo rural. Desde logo, o projeto de lei 982/13 do PAN recorre à utilização abusiva e incorreta de termos. Sr. Deputado, o que vigora neste momento, e o senhor apresentou e bem, é a permissão da caça à raposa com pau e com matilhas. Nunca se fala em paulada. Parece o mesmo, Srs. Deputados, mas não é. Por um homem usar chapéu, não dá uma chapelada. O que nós... É verdade, Srs. Deputados. O que nós defendemos é o equilíbrio do ecossistema, onde, caso o Sr. Deputado não saiba, o homem é parte integrante e neste é necessário a existência de caçadas à raposa e ao saca-rabos para corrigir densidades populacionais elevadas destas espécies. E porquê, Sr. Deputado? Estas duas espécies já não têm predadores. Estas espécies estão sujeitas a grande escassez de alimentos, devido à doença dos coelhos, como sabe. Estes animais, sem predador e sem seleção natural, são portadores de doenças graves e é uma questão de saúde pública. Enquanto tivermos caçadas organizadas, temos o controle e a verificação das normas, sem desvios. É, pois, uma garantia que temos do mundo rural e dos animais e da natureza. Quero dar-vos alguns exemplos de contradições e as aparentes boas intenções destes diplomas transpostam. Por um lado, estamos a investir em projetos e em campanhas para a recuperação da população de coelhos bravos. E depois aprovamos legislação, ou aprovaríamos legislação, que protege os seus predadores sem restrições. 2. Defendemos todas as vantagens da promoção do bem-estar animal na produção de gado extensivo. E depois permitimos que esta seja dizimada por estes predadores. Eu dou mais 2 exemplos. Um produtor na Serra de Serpa, com um efetivo de 350 ovelhas a parir, apurou apenas 6 borregos, ou seja, mais de 300 animais de pequenos dominantes foram devorados por estes predadores. Castro Verde,
um outro concelho do Baixo Alentejo tem a Reserva Mundial da Biosfera, em parte devido à sua grande colónia de betardas, espécie em vias de extinção, que é protegida e bem. A sua população está a crescer significativamente. Devido a quê? Ao aumento destes predadores que as consomem. Mais, estima-se que no último ano na região do Alentejo terão sido devorados cerca de 150 mil animais pecuários e de capoeira por estes predadores. Em suma, a aprovação destes projetos de lei significaria um forte ataque ao mundo rural, aos homens e às mulheres que vivem no campo em harmonia, este sim, em harmonia com a natureza. Se aprovadas estas iniciativas, seriam um contributo para o abandono da pecuária extensiva e da agricultura ecológica que protege o meio ambiente. Os homens e as mulheres do campo, com as suas atividades agrícolas, com as suas caçadas organizadas, com o apoio das matilhas, são um contributo essencial para a conservação dos recursos naturais e para a biodiversidade. O que o mundo rural precisa é de que o apoio, somando iniciativas e recursos a quem já tem. Precisamos de apoios concretos para valorizar o mundo rural e o interior. Dispensamos propostas sem nexo com a realidade, sem bom senso e com intenções que só teriam impactos negativos. Como diz o povo, de boas intenções está o inferno cheio. O mundo rural precisa de senso e futuro, não que lhes imponham conceitos urbanos que não se adequam à realidade. Disse. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Serra. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Srs. Deputados, o Partido Animal e Natureza, o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista e os Verdes, continuam obstinadamente a tentar formatar aquilo que é o nosso ecossistema e a nossa biodiversidade nacional, conforme a sua agenda política. Uma agenda que, neste caso, tem um fim único e último, que é acabar com a caça. Mas quando se fazem iniciativas das janelas dos apartamentos, acaba por se mostrar aquilo que não queria mostrar. É denotar um profundo desconhecimento da realidade de um país rural. Mas também mostra a verdadeira aversão a que tem a tudo o que não é prédios e alcatrão. Tudo o que ultrapassa o limite do espaço urbano é desprezível, revelando a tolerância zero para os espaços rurais. Estes partidos que se arrogam de defender a natureza, o ambiente, os animais e o mundo verde, continuam a defendê-los sim, mas ao longe, bem distante deste mundo. Senhores deputados, têm de sair dos prédios, das cidades, têm que ir ao campo, ao mundo rural, porque é esse o mundo que os senhores querem formatar com estas iniciativas. É lá que têm que perceber o verdadeiro alcance das vossas iniciativas. Senhores deputados, têm que falar com quem vive no interior, quem sofre direto ou indiretamente com as propostas que aqui apresentam. Os documentários que passam na televisão não chegam para os senhores conhecerem o mundo rural. É preciso irem onde estão as pessoas, ouvir as pessoas, perceber o que sentem as pessoas. As pessoas têm que ser o centro da nossa decisão. Têm que ser o centro daquilo que fazemos aqui. E lá irão perceber, efetivamente, a real necessidade de controlar a população de predadores. Para que não aconteça, como tem acontecido já há vários exemplos, que é javalis nos restaurantes, nos jardins, nas casas das pessoas, na praia. E, portanto, Sr. Deputado, se não fizermos esse controle de predadores, corremos enormes riscos e teremos consequências dramáticas naquilo que são os desequilíbrios populacionais destas espécies e afetarão questões como a questão sanitária, a questão da segurança rodoviária, a questão dos habitats e até para as atividades humanas, como a agricultura, a floresta e a pecuária, serão prejudiciais. A caça revela-se, neste caso, cada vez mais uma ferramenta essencial para gerir as populações naturais. É uma peça fundamental no ecossistema e na relação homem-natureza. E a legislação que hoje já existe, a legislação sinergética, já regula as espécies que podem ser e devem ser caçadas. E já contempla ajustes, como os períodos de caça e os quantitativos de abate, por imposição do calendário nominatório, sempre que necessário. Proibindo-se a caça, irão aumentar estas populações de predadores de uma forma desmesurada, aumentando, por conseguinte, os ataques, como já aqui ouvimos, os ataques que já são muitos, a rebanhos e galinheiros. Aliás, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista, os Verdes, reconhecem a necessidade desta regulação, mas omitem propositadamente. Estas propostas não são só um verdadeiro atentado contra a caça, mas também, e acima de tudo,
contra aquilo que são as populações rurais, contra os produtores pecuários e pequenos agricultores, mas, acima de tudo, também contra a conservação da natureza e biodiversidade, contra os territórios de baixa densidade. São Sr. Deputado Nuno Serra, queria lhe pedir que terminasse, faz favor. São mais um incentivo à desertificação dos nossos territórios e ao empobrecimento do interior do país. Senhores deputados do PAN, do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes, para o PSD, a agenda política de um partido nunca será razão suficiente para condicionarmos e formatarmos os nossos recursos naturais à medida de uma qualquer ideologia. Muito obrigado. Muito obrigado. Para terminar este ponto, tem então agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes. Obrigado, Sr. Presidente. Apenas me inscrevi porque fiquei com a ideia de que, provavelmente, o Sr. Deputado Nuno Serra e a Sra. Deputada Patrícia Fonseca não leram o projeto de lei dos Verdes, porque senão não falavam da correção dos efetivos populacionais.